Come to me, you weary one. Amém, queridos, amém. Ontem à noite, nós meditando no tema desse Comep, fé sob pressão, no texto, nós vimos o foco do apóstolo Paulo sobre a igreja dos Coríntios. Era algo que abria as portas para que a fé fosse corroída de dentro para fora. Que a pressão do mundo, que a pressão que o mundo exerce sobre a igreja, ela é imutável. Então Paulo não escreveu uma carta para a sociedade dos Coríntios, ele escreveu uma carta para a igreja, para que aquela igreja se posicionasse de tal maneira que só a cruz de Cristo fosse manifesta naquela geração. E nesse passo fundamental, o orgulho era, eu diria, o cupim que destruiria por dentro a força da igreja, que impediria que a pressão do mundo vencesse, conformasse a igreja, a fé, da centralidade em Deus para a centralidade no homem. Então nós queremos continuar da onde paramos, em que o apóstolo Paulo diz no último verso do texto base desse congresso, que ele diz: para que, como está escrito no versículo 31 do capítulo 1, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Pensem no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era um homem comum. Ele sabia que a palavra da cruz era uma ofensa para aquelas pessoas, mas ele diz em 2 Coríntios 2:2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho outro tema. O Evangelho aponta só para esse tema, Cristo e Ele crucificado. Aponta para a glória de Deus e não para o homem. Paulo era um homem extraordinário. Ele teve um chamado extraordinário. Ele foi enviado para realizar um trabalho extraordinário. Ele é o homem mais usado por Deus na história da igreja. Ele sabia história. Ele estava familiarizado com a filosofia grega. Ele tinha uma mente que era interessante para a cultura judaica, porque ele era um fariseu. Ele tinha uma mente interessante para a cultura greco-romana. Ele era versado em todas essas coisas, era um homem culto. Poucos assuntos o apóstolo Paulo não podia tratar com desenvoltura. Ele podia debater todos os temas. Ele podia mostrar a sabedoria, a cultura. Ele tinha uma mente extremamente interessante. Mas ao proclamar o Evangelho, ele se propôs: eu vou falar apenas sobre a cruz. E não importa onde Paulo foi, ele pregou sobre a cruz. Não importa para qual público ele se dirigiu, ele pregou a cruz. Ele sabia o que as pessoas queriam ouvir. Ele sabia que os gregos queriam sabedoria, que os judeus queriam manifestação de poder. Mas ele disse: eu não vou dar a eles o que eles querem. Eu vou dar Cristo e este crucificado. E ele tinha boas razões para fazer isso. E nós, no século 21, temos boas razões para fazer a mesma coisa. Então lá em Gálatas ele diz: eu me propus a fazer isso. Longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu não vou me gabar de nada. Eu não vou falar nada que suscite orgulho, a não ser sobre a cruz. Agora, exaltar na cruz é estranho, porque é como se você se exaltar e só sentir orgulho na cadeira elétrica, na forca. A cruz nos nossos dias tem perdido o seu peso, porque nós não andamos pela rua vendo pessoas crucificadas. Então a cruz para nós se tornou um símbolo que nós colocamos em nossas igrejas. Mas nós não vemos o que aquela geração via. A cruz era como a injeção letal, a câmara de gás. Mas era pior, porque nos nossos dias, quando alguém em alguma nação onde tem pena de morte
as pessoas ainda querem dar certa dignidade por causa da vida humana a quem vai morrer. Então a injeção letal tenta tirar toda a dor possível. Há um respeito, apesar de uma vida estar sendo tirada. Mas na cruz, o homem era tirado de toda a sua honra. Ele era colocado nu, era cuspido, debochado. Agora, como você pode exaltar e se gloriar em algo assim? Sem alarde, a não ser na cruz. Sem exultação, a não ser na cruz. O mundo precisa ver em nós que nós somos um povo que se gaba e exalta só na cruz. E isso é algo que milhões de cristãos nominais nunca experimentaram. A mensagem de Paulo aos Coríntios, que falava como aquela fé estava pressionada, ela tem sido diluída, e o fundamento da felicidade cristã se perdeu, e tem se perdido, porque nós não temos descoberto a cada dia a alegria da exultação na cruz. Em vez de nós sermos absorvidos pela noção de que o cristão se gloria somente em Deus, e ele passa a ser um espelho da glória de Deus, nós temos nos voltado para Jesus com a mesma mente que nós tínhamos antes de sermos regenerados. Então o que acontece? Se um homem era dirigido por querer ganhar dinheiro, quando ele vem para Cristo, ele acha que Cristo é a maneira de ganhar dinheiro. Ou seja, a mentalidade dele continua sendo a mesma da cultura. Ele queria dinheiro antes e agora ele tem Cristo. E o que Cristo é? É uma maneira dele ganhar o dinheiro que ele tentava ganhar e não conseguia. E então Jesus vai ser o mordomo da minha riqueza, no sentido de que ele vai me dar o que eu queria antes de ter um coração. Ou seja, o meu coração ficou inalterado pelo Evangelho. Ele era um coração que ama o dinheiro, e agora ele é um coração que ama o dinheiro. E qual é a diferença do Evangelho? É que o Evangelho vai me dar o dinheiro que eu queria. O mundo não acha isso um escândalo. O mundo não acha esse Evangelho uma loucura. Por quê? Porque o mundo ama o dinheiro. O mundo pode entender. Se o que nós exultamos é no dinheiro, o mundo nos aplaude e diz: nós também amamos isso. Vocês são como nós. O pastor Josemar é como nós, ele ama o dinheiro, e o Jesus dele é só para levar ele ao dinheiro. Então nós começamos a orar e começamos a obedecer, e porque nós queremos depender de Cristo para ganhar dinheiro. Se você vive em torno de uma vida saudável, antes de chegar ao Evangelho, então você vê Jesus só como uma fonte de cura. O apóstolo Paulo dizia: porque o meu homem exterior se corrompe a cada dia. Ou seja, cada dia eu estou mais velho, cada dia eu estou mais perto da morte. Em Atos ele diz: eu não tenho a minha vida de valor algum, contanto que eu cumpra o propósito de pregar Cristo. Eu não me importo. E ele diz mais: quer pela minha vida, quer pela minha morte, Cristo será exaltado no meu corpo. O mundo, quando olha para isso, ele vê pessoas centralizadas num amor por Cristo, em que Cristo é o fim do que eles buscam. Agora, se você quiser escapar da dor e do inferno, e você só vê Jesus como uma fuga disso, se tudo que nós queremos é um casamento feliz, e o que Jesus é para mim? Ele é alguém que vai me dar um casamento feliz. O mundo diz: eu entendo isso, porque eu também quero um casamento feliz. O mundo entende essa fé. Então nós temos que entender que o diabo, ele não quer que a gente não tenha fé nenhuma. Ele pressiona a nossa fé, substituindo a nossa fé por outra fé. Uma fé que o mundo não acha nem loucura, nem escândalo. E não acha por quê? Porque ela é focada nas mesmas coisas que o mundo ama. Então o homem não precisa ter um novo coração para amar essas coisas.
Em outras palavras, se tornar cristão tem se tornado simplesmente a maneira de conseguir aquilo que eu sempre queria na vida antes de conhecer Deus. E se nós acharmos que Deus vai fazer o que nós desejamos, nós achamos que Ele é amável, mas não acontece nenhuma mudança nos nossos desejos. E quando não acontece mudança nos desejos, o homem é o mesmo. E o mundo não consegue ver o que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós nos gloriamos em Deus. O mundo vê a gente se gloriando na saúde. O mundo vê nós nos gloriando no dinheiro. Quando eu conto assim para as pessoas, Deus é maravilhoso. Por quê? Porque eu não tinha, minha casa era feia. E agora? Minha casa é bonita. O mundo entende a mensagem. Ele se alegra na casa. A casa faz ele um homem feliz. Ele não entende que ele exulta em Cristo, quer pela vida e quer pela morte, quer com uma casa ou quer queimado numa fogueira. O mundo não entende a mensagem. O mundo não entende que houve uma mudança nos fundamentos da minha alegria. Ele não entende que agora aquele que se alegra em Deus. Aquele que se gloria em Deus. Ele só entende que eu achei uma nova maneira de conseguir as velhas coisas. Então a cruz de Cristo que Paulo está dizendo, ela destrona o orgulho e a vida autocentrada. Eu vivia para mim mesmo, eu era o meu Deus. O que eu queria era que todas as coisas cooperassem para que os meus desejos se realizassem. E Paulo está falando sobre uma vida cristocêntrica. Paulo diz assim: eu perdi tudo por amor a Cristo. Nós não temos escutado muito esses testemunhos hoje, queridos. As pessoas dizem: eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Mas Paulo diz: eu perdi tudo por amor a Cristo. E eu considero tudo que eu perdi esterco perto de conhecer a Cristo. Amém? Aleluia. O mundo entende outra mensagem aí. O mundo entende, Cristo deve ser algo maravilhoso, porque esse homem perdeu tudo. Perdeu o seu nome, perdeu sua posição, perdeu dinheiro. Ele apanha de cidade em cidade. As pessoas tratam ele como um bandido, e ele diz: eu me alegro. Então a vida de Paulo é um holofote que não aponta para ele, aponta para Cristo e diz: ele é belo, ele é digno, vivam por ele, morram por ele, preguem ele, porque ele é o amado dos céus. E isso é nós nos tornarmos parecidos com Deus. Só houve 2 vezes que Deus falou de uma maneira audível, que a multidão inteira ouviu. 2 vezes. E 2 vezes Deus falou a mesma mensagem. Imagine nós aqui nesta manhã e escutássemos um som, a voz audível para que todos nós ouvíssemos. E a declaração do Pai nas 2 vezes foi uma declaração como essa do apóstolo Paulo. Ele disse as 2 vezes: este é o meu filho amado, nele eu me alegro, nele eu me comprazo. E é isso que o mundo tem que ouvir de nós. Esse é Cristo, nele eu me alegro, nele eu me comprazo. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E o que é uma vida cristocêntrica? Quando o cara que trabalha comigo, ele vê que eu vivo para Deus pensando no dinheiro, ele pensa: eu também vivo pensando no dinheiro, eu sou igual a ele. Paulo fala sobre os seus desejos. Leia todas as cartas do apóstolo Paulo e você vai ver que os desejos dele são todos focados em Cristo. Deixa eu dar alguns exemplos. Em Filipenses 3,10 Paulo disse: o meu desejo é conhecê-lo. Qual era o desejo de Paulo? Conhecer Cristo. Só que ele é o homem que mais conheceu Cristo na história. Mas qual era o desejo dele? Conhecer Cristo. Em Filipenses 3,8 ele diz: eu perdi tudo para ganhar Cristo, porque o meu desejo é ganhar Cristo. Em Filipenses 1, 20 e 21 ele diz: o meu desejo é engrandecer Cristo.
Em Filipenses 3:10, o meu desejo é ser conformado na mesma imagem de Cristo. Em Filipenses 2:16, eu me alegro e anseio pela vinda de Cristo. São os desejos das nossas almas. O mundo está vendo, esse cara aí, ele deseja ser igual a Cristo. Ele deseja perder tudo por amor a Cristo. Tudo que ele faz é para mostrar a glória de Cristo. Se nós desejamos as mesmas coisas, então nós somos cristãos como Paulo. E era sobre isso que ele está falando aos Coríntios. Deus só é honrado quando Deus é tudo. Quando nós nos gloriamos só em Deus. Eu temo, queridos, que se nós saíssemos daqui nesta manhã perguntando a maior parte, vamos imaginar que nós não fôssemos cristãos, nenhum de nós, não fôssemos alcançados ainda pelo Evangelho. Eu temo que se eu saísse no mundo de pessoas cristãs da nossa geração e perguntasse: o que o cristianismo oferece? Eu temo que eu teria várias respostas diferentes, sabe? Porque nós vivemos numa época de uma confusão generalizada sobre o que o cristianismo oferece. E aí nós começamos a pensar que o cristianismo oferece um monte de coisas. Algumas pessoas vão dizer: o cristianismo oferece saúde, outras riqueza, outras sucesso, outra paz de espírito, outras, olha, o cristianismo oferece um certo nível de tranquilidade, um emprego melhor, uma carreira melhor, um casamento melhor. Porque o sentimento geral dos nossos dias é que o cristianismo oferece o quê? O que você quiser. Um cara chega para mim e diz assim: o que Deus oferece? O que você quer? Ah, eu estou precisando mesmo de um casamento bom. Ele oferece isso para você. Ou seja, o cristianismo não oferece algo, ele oferece qualquer coisa que a pessoa deseje. Seja o que for. O que te faz feliz? É dinheiro? O cristianismo te dá dinheiro. O que te faz feliz? E aí o homem sem Deus, com o coração, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, o Deus deste mundo cegou o coração dos incrédulos. Para quê? Para não ver a beleza da glória de Deus. Então não é isso que o homem deseja, a não ser que o Espírito Santo abra o seu coração. Então nós falamos para o mundo: olha, o que é que satisfaz você? Deus dá isso. Ou seja, todas as suas ambições. Mas essa é uma mensagem confusa. E eu diria mais, essa é uma mensagem antibíblica. Nós estabelecemos uma resposta complexa para uma pergunta simples: o que o cristianismo oferece? Em uma palavra, o cristianismo oferece Cristo. Essa é a oferta do cristianismo. Esse é o meu filho amado, a ele ouvir. É uma resposta simples, mas o mundo não tem escutado de nós essa resposta simples. Quando você tem Cristo, você tem tudo. E quando você não tem Cristo, você não tem nada. É por isso que Paulo disse: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei ter abundância e sei passar necessidade. Esse é um texto muitas vezes usado de maneira errada. As pessoas sempre dizem: olha, eu posso tudo naquele que me fortalece, eu posso. Mas Paulo está dizendo: eu sei passar fome. Por quê? Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso ter minha casa abastecida e eu posso ter abundância por causa de Cristo. Então é por isso que ele diz: longe de mim esteja de me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, só alguém crucificado pode se gloriar no Cristo crucificado. Ele está dizendo: eu me glorio na cruz porque eu estou crucificado. Aquele que se glorie, glorie-se na cruz. Como? Crucificado. Esta é a vida. Todos os dias, tudo que nós recebemos de Deus é graça. Graça sobre graça. Então nós não temos razão a não ser
não descansar na graça e mostrar ao mundo que Cristo é tudo para nós. É assim que os mártires iam para a fogueira. Pense bem, o Império Romano não deixava eles falar. O Império Romano falava: vocês não vão falar sobre esse Cristo, nós vamos torturar vocês e vamos matar vocês. Então os mártires não podiam falar. Então o que eles faziam? Eles morriam. E quando eles morriam, eles passavam uma mensagem para o mundo. E que mensagem era essa? Cristo é melhor do que a vida. Vocês estão impedindo nós de falarmos sobre Ele, mas quando vocês nos matarem, vocês vão descobrir que Cristo é tudo para nós. Vocês podem tirar tudo de nós. O escritor de Hebreus diz: vocês sofreram com alegria a perda dos vossos bens. O apóstolo Pedro disse: porque vocês são um enigma para o mundo, porque o mundo tirou tudo de vocês, e eles não podem entender a alegria de vocês, porque ainda que vocês nunca tenham visto Cristo com seus olhos, vocês se regozijam em Cristo com uma alegria indizível e cheia de glória. Isso é o Evangelho, isso é o Evangelho. E é esse Evangelho que o mundo precisa ver em nós. Nós precisamos sair daqui, desses dias de carnaval, entendendo que a glória do Evangelho não é a gente olhar no espelho a nossa imagem e gostar disso. É nós olharmos e sermos um espelho para refletir quem Cristo é em todas as situações da vida. E é isso que Paulo queria que aquela igreja finalmente compreendesse. Eu quero que nós pensemos que nós estamos hoje diante do trono da graça. O trono de Deus é o trono da graça. Ele não é o trono dos homens que merecem aplauso. O hino que nós vamos cantar na eternidade não deixa nenhuma glória para nós. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, porque Ele comprou com o seu sangue homens de todas as raças. Não vai sobrar glória para ninguém, porque ninguém é digno de glória alguma. Paulo está dizendo: então vivam essa vida agora, deixe o mundo ver o trono da graça. A Bíblia diz em Hebreus 4:16: cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que é o trono da graça? Graça é favor imerecido onde há demérito. Então nós só podemos chegar diante de Deus através da cruz de Cristo, pela graça de Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer tanto. Quer dizer que se você tiver alguma exigência, alguma reivindicação, você está no trono errado. Nós só podemos exigir justiça, mas esse é o trono da graça. Esse é o trono para aqueles que não merecem nada. Esse é o trono daqueles que se ajoelham e dizem: por amor a Cristo, sê misericordioso a mim, mostre a tua graça. Diante de Deus, todos os nossos atos, imagine o ato que você pratica, que você acha mais santo, são indignos. Jesus morreu para purificar com seu sangue toda a nossa vida, porque toda ela é indigna, para que ninguém se glorie. É por isso que Paulo diz: Ele escolheu as coisas vis do mundo, para que ninguém se glorie. Não há méritos em nós. Ouça o profeta Isaías: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Como Deus é maravilhoso e amoroso. Quando nós olhamos para Deus em Cristo,
Então nós nos enchemos desse amor que o apóstolo Paulo está dizendo, que consome as nossas vidas para mostrar que Deus é a resposta, que satisfez plenamente os nossos corações. Nós podemos sentir o peso dessas palavras. Nossas justiças são como um trapo imundo. Isso quer dizer que a graça é o único chão firme, o suficiente para homens, em que todos os atos são como trapos imundos, possam pisar e se achegar diante de Deus. E nós só podemos glorificar a Deus, como Paulo nos chama, aquele que se glorie-se no Senhor, de duas formas e com duas coisas em mente, pensando que nós somos em Adão e o que a graça de Deus conquistou. Nós nascemos em Adão, cada um de nós aqui, e só a graça pode nos tirar dessa posição. Nós não podemos sair da condição de estar em Adão para estar em Cristo por alguma coisa que você mereça ou que eu mereça. E só a graça pode operar isso de fato. E quando você tira tudo que o homem pode dizer, não, mas eu fiz algo, o ego dele se levanta, porque o homem quer se gloriar em si mesmo. Então Paulo diz, porque a palavra de cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não Deus tornou louca a sabedoria do mundo? Toda a ideia de mérito é removida, e nada mais ofende o homem natural do que dizer para ele: você não merece nada de Deus. Você tem que chegar no trono da graça, pelo sangue de Cristo. E se não fosse a graça de Deus, você é alguém, eu sou alguém, que merecemos só o inferno. E se Deus nos salva, Ele nos salva por causa de Cristo, por causa de Cristo. Então toda a glória vai para Cristo. E nós somos um espelho que reflete a glória da graça de Deus. Mas Paulo nem sempre pensou assim. Esse Paulo que está dizendo isso para a igreja dos Coríntios, ele foi fariseu. Ele achava que ele era o cara, ele achava que era justo, ele achava que tinha méritos, ele achava que Deus devia aplaudir os seus atos de justiça, ele achava que era digno, ele achava que era merecedor. Mas quando Paulo chegou a entender a graça de Deus e como os atos humanos são trapos imundos, ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só se converte quem chegou a esse ponto. Quem acha que é mais do que um miserável, não chegou ao ponto de abraçar a cruz, que é uma loucura para a mente natural. Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará? Qual é a resposta que ele dá, querido? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. É assim que os miseráveis são salvos. Nós fomos salvos assim, porque Paulo agora está diante do trono da graça. E diante do trono da graça nós esquecemos completamente a ideia de reivindicar ou merecer algo. Nós recebemos tudo de Deus: vida, família. Mas o que nós recebemos de fato foi Deus. Foi Deus, por Cristo. E nós, quando olhamos para a cruz, nós olhamos o tamanho da nossa maldade. Muitas pessoas, eu já ouvi isso tantas vezes: pense como nós somos valiosos. Olhe para Cristo na cruz e pense como nós somos valiosos. Mas é isso que a cruz diz? É isso que a cruz diz? Que nós somos valiosos? Ou que Deus é cheio de glória e graça? A cruz é a pena que nós merecíamos. A cruz diz algo completamente diferente. A cruz diz: era isso que vocês mereciam. Está vendo ele? Ele está morrendo por causa de vocês. A cruz não é o preço de se comprar um diamante. Pense, querido, nós não somos um diamante valioso que foi comprado na cruz. Nós somos pecadores que merecíamos uma pena, que é o inferno. Quando alguém é condenado à morte, você pensa: essa pessoa vale muito, porque ela foi condenada à morte.
Ou você pensa, essa pessoa cometeu um crime terrível. A pena não diz que alguém é valioso, a pena fala sobre o quão terrível era o crime. E se o pecado que eu cometi, a minha vida inteira e a sua, merecia o que Cristo recebeu na cruz, Isaías diz: Ele fez cair sobre Ele as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, o castigo que você merecia, que eu merecia. Então a cruz diz: nós merecíamos um castigo terrível. Em vez de ela dizer o quão importante nós somos, ela diz o quão miserável nós éramos em nós mesmos, e como nós merecíamos aquilo que Cristo recebeu na cruz. E fala como Deus é precioso em amor, e como Deus faz todas as coisas para exaltar a sua graça, dando a Cristo o castigo que nós merecíamos, para que nós pudéssemos ser justificados. Então, quando nós olhamos para a cruz, pensamentos como o de Paulo e de Isaías enchem o nosso coração. Paulo dizendo: miserável homem que sou. Isaías dizendo: os nossos atos de justiça são como trapos imundos. E nós pensamos: o que fizeste, Salvador? Nós oramos nesta manhã: o que fizeste, Cristo? Tu foste traído por Judas, vendido pelos judeus, preso como bandido, levado como uma ovelha para o abate. Tu foste falsamente acusado, tu foste injustamente condenado, tu foste lamentavelmente açoitado, tu foste coroado de espinhos, tu foste fustigado por pessoas rudes, tu foste espancado por mãos ímpias, por meus méritos, por meus merecimentos, por meus crimes, por meus pecados, pelo meu desprezo a Deus. Tu pagaste este preço. Tu foste condenado pelos meus atos de justiça, não pelos meus trapos imundos. Tua face foi cuspida, tu foste coberto de vergonha, tuas mãos e pés foram cravados na cruz, tu foste morto entre ladrões, tu foste perfurado por lanças cruéis, teu sangue precioso manchou a terra, tu foste abandonado por Deus. Porque eu sou alguém maravilhoso? Não, porque eu vivi para o desprazer de Deus de tal maneira que tu tiveste que sofrer essas coisas no meu lugar. Então agora, que Cristo seja exaltado, quer pela nossa vida, quer pela nossa morte, para manifestar a sua glória e o seu amor. Então é por isso que Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. A minha mensagem não fala sobre mim, não fala sobre os meus desejos que foram satisfeitos, desejos que fluíam de um coração que não via Jesus como o bem mais precioso. A minha mensagem fala sobre Cristo crucificado, que pode ser uma loucura para o homem natural, mas para aqueles que foram salvos na cruz, é a única coisa digna de ser proclamada. Na cruz, um oceano de ira caiu sobre Cristo. Toda a ira de Deus que era direcionada a nós. Em Romanos 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade dos homens. Todos os homens fora de Cristo, nós como nós éramos. Paulo diz em Efésios: porque nós como eles éramos filhos da ira, mortos em delitos e em pecados. Então um oceano de ira caiu sobre Cristo. Essa é a única coisa que o homem natural pode reivindicar a Deus: ira, porque é a única coisa que o homem natural merece. Quem olha para a cruz não pode manter na mente a ideia de mérito. Quando Paulo diz: eu me propus só pregar a cruz, essa era a mensagem. É a mensagem que não dá ao homem nada para reivindicar, a não ser o sacrifício de Cristo, que nos dá um coração humilhado e que diz para Deus: a minha vida é para manifestar a tua glória. Então mérito e reivindicação
não combinam com o trono da graça. As únicas palavras legítimas no trono da graça são: eu cometi o crime e Cristo foi punido. Eu cometi o pecado e Ele pagou com a sua vida. Eu pequei e tu fostes pendurado na cruz. Ó, a profundidade da graça. Pela graça sois salvos. A graça soberana me alcançou. Ó, medida infinita da glória e da graça de Deus. O inocente foi punido para que o culpado fosse livre. Nós. O homem merece todo o mal, mas quem sofreu o mal foi Deus na cruz por nossa causa. Ó Cordeiro de Deus, eu transbordei orgulho a vida inteira, mas tu foste humilde. Ele diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Mas como, querido? Não é nos dando, sei lá, o último carro. É: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É assim, é aprendendo com Ele que é humilde. Paulo está dizendo: não se glorie a não ser na cruz, seja como Cristo. É isso. Nós podemos dizer no trono da graça: eu comi o fruto proibido, e tu fostes pendurado na cruz maldita. A cobiça e a luxúria me levou ao fruto agradável, mas o perfeito amor e obediência da tua pessoa te levou ao cálice da cruz, que Jesus teve que beber integralmente por nossa causa. Nós provamos a doçura, entre aspas, do fruto da desonra de Deus, e Cristo teve com sua vida tomar o cálice amargo para que Deus fosse honrado. Quando Jesus estava orando no Getsêmani, Ele diz: Pai, se possível passe de mim esse cálice. Qual era o cálice? Era todo o sofrimento da cruz e a ira de Deus sobre os nossos pecados derramada sobre Ele. Mas Ele diz: mas glorifica o teu nome. Ou seja, faça aquilo que traga a maior glória ao seu nome. E se a maior glória ao seu nome é trazida através de eu morrer na cruz, então eu vou para a cruz. A resposta de Deus foi: eu tenho glorificado o meu nome, e eu glorificarei o meu nome. Então Jesus foi para a cruz. Jesus está nos ensinando: a única coisa que importa na vida de vocês é glorificar a Deus, não importa mais nada. E a segunda coisa, para nós encerrarmos esta manhã breve, essa breve palavra, sobre o apóstolo Paulo dizendo: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. A segunda coisa que nós vemos no trono da graça é a bondade de Deus e minha vileza, é a justiça de Cristo e a nossa injustiça. Romanos 5,6 diz: Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu por você, Cristo morreu por mim, e então Ele morreu por pessoas ímpias e mais, que nós somos em nós mesmos, e agora fomos transformados para sermos tudo que Ele é. Então não cabe reivindicações, só se gloriar em Cristo. Então Paulo diz: mas vós sois dele. Como nós somos de Deus? Porque vocês foram bons, porque vocês merecem, porque vocês pagaram o preço, porque vocês fizeram coisas maravilhosas. Não. Vós sois dele. No texto base desse Comep, vós sois dele em Jesus Cristo, o qual por nós, não nós, ele por nós, foi feito por Deus sabedoria, não a nossa. Ele foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção. É Ele que foi feito essas coisas. Você é santificado na santificação que Ele comprou na cruz. Você é justificado na justiça que Ele comprou na cruz. Então Paulo está dizendo: vocês são dele dessa forma,
porque Ele foi feito por vocês, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para quê? Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Para isso, Ele foi feito, Ele fez tudo, para que você nunca, jamais, nem eu, nos gloriemos em nós, nos gloriemos no homem, nos gloriemos nas coisas, mas que nós recebamos tudo de Deus. Deus tem sido maravilhoso, tem nos dado família, tem nos dado amparo, casa, carro, é verdade, tem dado, mas não para que isso seja um motivo de nós apontarmos para nós, ou colocarmos essas coisas no nosso coração como se isso fosse aquilo que é a fonte da nossa alegria, mas para que nós apontássemos com tudo que nós somos para tudo que Deus é. Então, reivindicações são incompatíveis com graça e misericórdia. É o ego, o orgulho, a justiça própria comum na igreja dos Coríntios que gera esse sentimento. E nós só podemos chegar ao trono da graça assim. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Para que possamos alcançar misericórdia. E achar o quê? E achar graça, a fim de que sejamos ajudados em tempo oportuno. Diante desse trono da graça, queridos, que admiração, que espanto. É isso que fez o apóstolo Paulo dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. É uma mensagem cristocêntrica: graça, bondade, que paciência, que compaixão, que misericórdia, que amor, que poder, que autoridade, que a bondade nos mostra esse Deus soberano. O trono da graça diz: o homem não é digno de nada, mas Deus por misericórdia. E misericórdia não é algo que você merece, que eu mereça, porque isso é o contrário de misericórdia. Muitas das vezes eu ouvi pessoas dizerem para mim assim: mas pastor, Deus tem que o fazer, Deus tem que usar de misericórdia. Essa pessoa não sabe o que quer dizer, nem em português, a palavra misericórdia. Quando você diz que Deus tem que fazer, não é misericórdia. Misericórdia é algo quando alguém não tem que fazer. Quando você diz, você tem que ter misericórdia, você tem que ter justiça. Você só pode exigir justiça quando você no final do mês recebe o salário. Isso é graça, é misericórdia, é graça, ou é justiça? É justiça. Você trabalhou, você merece. Mas o apóstolo Paulo diz: o salário do pecado, ou seja, o justo pagamento é o quê? A morte. Mas a salvação é o salário? Não. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. É dom, é gratuito. É o trono da graça. Eu diria que multidão de miseráveis e indignos cercam o trono da graça. Todos eles salvos, eles podem dizer: nós branqueamos nossa roupa, não no nosso mérito, mas no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. Então, só a graça faz com que aquele que está sentado no trono estenda a mão e toque em nós. Há tanto que ser dito a respeito da graça, há tanto que ser dito a respeito da cruz, que Paulo disse: eu me propus nada a saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado, para que ninguém se glorie a não ser na cruz de Cristo. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Que o mundo veja isso, que o mundo veja essa verdade em nós, em nome de Jesus. Amém, pastor?